Beleza, seja bem-vindo à aula hoje, professor Cláudio. Hoje nós vamos estudar pontuação no primeiro momento e depois, na aula posterior, nós vamos ver crase. Quem estuda passa, quem estuda cresce. Beleza. Apostila de português, quem tiver interesse, é só mandar mensagem aí nesse vídeo do YouTube, na parte de baixo, ou entrar em contato com o meu telefone, que é esse aí que está na tela, DDD 21, Rio de Janeiro. Cidade Purgatório da Beleza e do Caos, né? Então, 997654073. Ou mandar mensagem aí embaixo no vídeo do YouTube. Eu entrarei em contato com você. Se você mora perto, entregaria a apostila na sua mão. Se você mora longe, eu mando pelo correio para entregar para você. Beleza? Então, vamos lá. Estou com o aluno Alisson aqui do Fonseca. Está na linha aqui, estudando junto comigo. Pegamos firme aí desde março. Desde maio, essa já é a nossa 14ª aula. Nós conseguimos aí, com a graça de Deus, ver todo o programa, desde fonologia, o que é fonema, o que é letra, passando por orações subordinadas, e hoje chegamos na aula de pontuação e aula de crase. É muito interessante, né? Porque os pontos, né, eles são ferramentas para você se comunicar melhor. Quando você está fazendo uso da comunicação verbal, você vai fazer pausas na sua conversa, você vai chamar a atenção em algumas situações, você vai dar uma ênfase, mas na sua fala não existe ali vírgula ou um ponto de exclamação, literalmente, correto? Porém, quando você vai para o papel, uma vírgula pode mudar o sentido de uma frase, né? Uma vírgula pode mandar uma pessoa embora ou pode contratar. Uma vírgula pode fortalecer um relacionamento ou pode desfazer um relacionamento. Uma vírgula pode te tornar mais rico ou pode te tornar mais pobre, não é? Se você, Alisson, né, for fazer um cheque ou alguém for te dar um cheque e colocar a vírgula no lugar errado ou o ponto no lugar errado desse cheque ou dessa anotação, pode te transferir muito dinheiro ou pouco dinheiro ou o valor errado. Então, os pontos, eles são muito... A pontuação, a aula de pontuação, né, os pontos eles são muito importantes na nossa vida. E o primeiro que a gente vai analisar aqui é a utilização, né, da vírgula, o uso da vírgula. A vírgula deve ser utilizada para isolar o vocativo. Então, o que é um vocativo? É um chamamento. Eu estou chamando uma pessoa. E o vocativo ele pode aparecer no início da frase, no meio da frase ou no final da frase. Não importa. Mas a vírgula sempre estará presente. Então, Ricardo, venha cá. Venha cá, Tiago. Diga, Paulo, a verdade. Então, a vírgula ali, separando o vocativo. Letra B. Separar as orações coordenadas assindéticas. O que significa assindética? A negação. Então, sem sindeto. Então, uma oração coordenada é aquela que não tem sindeto. O que é sindeto, Cláudio? Sindeto são as conjunções. E quais são as conjunções que elas podem aparecer? Existe a conjunção aditiva, a conjunção adversativa, a conjunção explicativa, a conjunção alternativa, a conjunção conclusiva. Então, para separar as orações coordenadas assindéticas, especificamente aqui nesse caso, nós utilizamos as vírgulas. E olha aqui o exemplo. Ele estudou, estudou, estudou e dormiu. Então, você vê ali, né, o estudou entre vírgulas, e esse segundo estudou aí é uma oração coordenada assindética. Depois, Andréia lava, passa, prepara comida, arruma a casa e é uma boa mãe. Então, Andréia lava é a primeira oração. E qual é a segunda oração ali? Passa. Depois a terceira oração, prepara comida. Não está presente aqui um sindeto, uma conjunção. Então, esse passa e prepara a comida
São orações coordenadas assindéticas. Estão ali marcadas, separadas por vírgulas. Se ficar com dúvida aí, Alisson, só abrir seu microfone e falar. Separar orações ligadas pela conjunção E com sujeitos diferentes. Então, eu tenho duas frases, né? Um texto, né, com duas orações. E essas orações estão com sujeitos diferentes, então eu preciso separar com vírgula. Por exemplo, Mariana lava e Paula passa. E aí, olha só a frase de baixo. Todos compraram carros e venderam no mês seguinte. Essa segunda frase aqui não se trata agora de sujeitos diferentes, porque o mesmo sujeito da primeira oração, todos compraram carro, é o mesmo sujeito da segunda oração, todos venderam no mês seguinte. Então, a gramática diz que neste segundo caso aqui, a utilização da vírgula ela é facultativa. Então, facultativa, o que é isso? É opcional, né? Posso colocar ou não. Você vai comprar aquele cachorro quente lá na praia de São Francisco, você pode pedir para ela botar ketchup ou não, seja opcional. Você vai pagar o mesmo valor, mas você pode falar o ketchup sem ketchup. Maionese temperada, sim ou não? Então, vamos lá. Separar termos com a mesma função sintática, elementos de uma enumeração. Então, por exemplo, Pedro, Tiago e João seguiram a Jesus. São os discípulos, né, os apóstolos de Jesus. Então, quando você vai enumerar, você tem que separar com vírgula. Você não pode botar Pedro, Tiago. Não. Pedro, Tiago e João seguiram a Jesus. Então, você está separando termos da mesma função sintática. Neste caso aqui, é um sujeito composto, né? Conquistei Angélica, Shellen, Priscila e Bianca. Então, aqui, mesma situação. Quem conquista alguém, né? Um objeto direto. E aqui, uma enumeração, né? A pessoa conquistou várias pessoas. A Angélica, a Shellen, Priscila e a Bianca. Então, a Angélica, a Shellen e Priscila ali separado com vírgulas. E o último elemento, você precisa colocar o E ali, ligando as duas palavras. Indicar a supressão do verbo. Ele me disse a verdade, contudo ela não. O que é isso aqui? É um verbo implícito. Na linguagem culta, para você escrever bonito, você não vai ficar repetindo. Ele me disse a verdade, contudo ela não me disse a verdade. Então você está repetindo o verbo duas vezes, não existe a necessidade. Você pode colocar a vírgula e esse verbo ele vai estar de maneira implícita ali. Nós também chamamos de um verbo elíptico, né? Correto? Ele está ali marcado pela presença da vírgula. Então, a frase de baixo está escrito o seguinte: ele me disse a verdade, contudo, ela não. Está implícita ali a ideia. Ele me disse a verdade, contudo, ela não me disse a verdade. Eu não preciso necessariamente colocar o verbo o escrito, porque fica redundante, fica feio. Então, eu só coloco a vírgula, está implícita essa ideia. Ele me disse a verdade, contudo, ela, vírgula, não. Seguindo. Entre sujeito e verbo não pode haver vírgula, da mesma forma que entre verbo e complemento. Porém, caso haja um termo intercalando aquelas funções, a orientação gramatical indica o seu isolamento. O que é isso? Por exemplo, João comprou o carro. Eu não posso colocar, Alisson, uma vírgula depois do João. João comprou o carro, João, vírgula. Não posso fazer isso. Porque é uma regra da gramática que eu não posso separar os. Quem é que conjuga o verbo? É o sujeito. A vírgula, ela marca uma pausa, ela marca uma separação. Então, por que eu vou separar o sujeito do verbo? Não posso. Então, João comprou o carro. Nada de vírgula. Quando. Mas eu já vi frases que tinha assim, João. Não. Aí você viu um caso de um vocativo. João, compre um carro. É diferente. Porque aí não é sujeito, aí é vocativo. E você também não pode separar com vírgula o verbo do complemento. Por exemplo, João comprou o carro. Então, João comprou, vírgula, o carro. Está errado. Por quê? Porque o carro ele é o complemento de comprou. Então, não posso também colocar uma vírgula entre os dois. Então, assim, vírgula não é o que me deu na cabeça onde eu quiser, não.
porque você pode tanto escrever errado, quanto você pode dar um outro sentido, mudar o sentido da frase, pode estragar a frase que você fez com tanta dedicação. Exemplos aqui, ó. Ela me disse, todavia, a verdade. Então, todavia está isolado ali com vírgulas. Relembrando aí o aposto. O que é um aposto? É um termo que explica, especifica ou enumera um termo anteriormente citado. Então, um exemplo aqui, Pelé. Quem foi Pelé? O rei do futebol. Está separado entre vírgulas. E aí a frase aqui é Pelé, o rei do futebol, foi contratado pelo Santos. Lembrando que aposto, ele pode tanto vir separado por vírgulas, aposto pode ser separado por travessões, e aposto também pode ser separado por entre parênteses. Anota aí, importante ao quadrado. Deixa eu beber um pouquinho de água, é bom hidratar o seu rim, trabalhar bem. Separar orações subordinadas antepostas às principais. A regra na língua portuguesa, a oração subordinada, ela vem depois da oração principal. Porém, quando a oração subordinada, o nome já fala subordinada, né? Quando a oração subordinada, ela vem anteposta, ela vem antes da oração principal, então você tem que colocar uma vírgula. Quando você muda a posição sintática, né, a organização da frase, aí você tem que marcar essa vírgula que é para destacar, olha, isso aqui está aqui, mas o lugar dela é lá no final, mas eu antecipei, eu coloquei ela aqui na frente, mas tem que estar destacada ali pela vírgula. Por exemplo, se chover, não farei a festa. Ou seja, uma oração subordinada adverbial. Oração subordinada adverbial condicional, né? Uma condição. Caso chova, não farei a festa. Então, eu só vou fazer a festa se não chover, né? Porque se chover, eu não vou fazer a festa. Então, separado ali com vírgula. Quando o sol nascer, isso aqui é um trecho de uma canção evangélica que fala: quando o sol nascer, quero estar em sua presença, né? Na presença de Deus. E aí que quando o sol nascer, né, é uma conjunção subordinativa, adverbial, temporal. Quando você vai estar na presença de Deus? Quando o sol nascer, a pessoa deseja estar na presença de Deus. Então, quando uma oração subordinada ela vem anteposta à oração principal, ela vem separada por vírgula. Vamos seguir. Separar as orações coordenadas adversativas. Só fala para mim, Alisson. Você está aí comigo? Tô. Beleza. Tá dando para acompanhar? Sim. Beleza, vamos lá. Separar as orações coordenadas adversativas, conclusivas e explicativas. Gostei muito de Bianca, vírgula. Correto? Ó, gostei muito de Bianca. Então, o primeiro verbo está aqui, gostei. E depois, na segunda oração, deixa eu começar a usar aqui os recursos, correto? Estou aqui, né? Estou analisando essa frase aqui. Gostei muito de Bianca. Então, o primeiro verbo está aqui, gostei. E depois, na segunda frase, tem um outro verbo aqui, casei. E no caminho, né, entre um verbo e outro, nós temos aqui uma presença de uma conjunção. Que conjunção é essa? Conjunção mais. Mais do que uma conjunção de adversidade. Então, gostei muito de Bianca, mas não me casei com ela mais. Então, entre uma oração e outra, eu coloquei ali uma vírgula. Ele estuda muito, vírgula. Portanto, passará no concurso para sargento, ou seja, uma oração coordenada, sintética, conclusiva. O Alisson está estudando muito, está acertando aí as questões, exercícios, vai passar em um concurso, vai aumentar o seu salário, vai poder ajudar mais aí a sua família e contribuir aí para o progresso da nossa nação brasileira. Quando um brasileiro ele estuda mais, ele se torna uma pessoa melhor, e toda pessoa que cresce como indivíduo, como cidadão, pode também favorecer para que o seu meio melhore, né? Para que
o seu meio ambiente, o lugar onde ele vive, a empresa onde ele trabalha, tudo pode melhorar, porque o conhecimento pode transformar o mundo. Mas o conhecimento não transforma o mundo sozinho, né? O conhecimento transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Essa frase não é minha, eu não me lembro o autor, mas foi alguém muito inteligente que escreveu isso. Então vamos lá. Volta logo, pois estou sentindo muito a tua falta. Então esse pois aqui é uma conjunção explicativa, correto? E a vírgula vindo aqui antes do pois. Isolar conjunção coordenativa, adversativa, conclusiva, deslocada. Então, quando a conjunção está deslocada, e aí você pode isolar esse termo. O que é isolar? É colocar uma vírgula antes e uma vírgula depois. Então, a chuva, entre vírgulas, no entanto, não atrapalhou as aulas. P. Silva deve, portanto, chegar mais cedo. Então, aqui a conjunção também isolada por vírgulas. E aí, agora eu vou aqui para a letra J. Isolar os termos digo, digo melhor, ou seja, isto é. Exemplos. A vida é triste, ou melhor. O que é isso, né? Tremenda sexta-feira. E hoje é sexta-feira 13, Alisson. Mas isso é uma bobeira, né? Todo dia é dia de Deus, é dia de bênção, é dia de trabalho, é dia de estudo. Tem esse negócio de sexta-feira, é dia do azar, não. Mas essa frase aqui, ela é uma frase meio down, né? Meio para baixo, né? A vida é triste, ou melhor, muito triste. Então, não, a vida é uma benção, a vida é muito boa. A vida é boa, ou melhor, muito boa. Né? Vamos mudar essa frase aqui. A vida é boa, ou melhor, muito boa. Né? Então, quando eu uso essas expressões, digo melhor, ou seja, isto é, eu isolo ali com vírgulas. Comprei uma casa. Isso, agora melhorou, né? A frase ficou no clima melhor. Comprei uma casa, isto é, um apartamento. Né? A gente tem esse hábito, né, de falar essa expressão. Comprei uma casa, estou na minha casa, mas eu só moro no apartamento. E até me lembrei aqui, né, que quando eu me casei, eu não sabia, né, eu era um garoto novo, 25 anos, 24 anos quando eu marquei meu casamento, me casei com 25, e aí minha esposa queria morar em apartamento e eu queria morar em casa, né? E aí eu combinei com ela que o que a gente achasse mais barato nós iríamos comprar, né? Eu não sabia que casa é muito mais caro do que apartamento, então a minha esposa estava na vantagem. E aí, quando eu me casei, a gente comprou um apartamento. Então, já fica o bizu aí. Você que está estudando esse vídeo, talvez é solteiro, não se casou ainda, pega esse bizu em regra, né? O apartamento é mais barato que a casa. Salvo se o apartamento estiver numa zona sul, né? E a casa estiver na zona norte, na zona oeste, aí a casa fica mais barata do que o apartamento. Vamos lá, vamos seguir. Separar as orações subordinadas adjetivas explicativas. Orações subordinadas adjetivas explicativas. Então, nós vamos relembrar aí, né, Alisson e quem está assistindo o vídeo, as orações subordinadas adjetivas, elas são duas. Quais são as duas orações subordinadas adjetivas? A restritiva e a explicativa. A explicativa é aquela que é separada entre vírgulas. E a restritiva é aquela que não tem vírgula, mas tem ali presente o pronome que, né? Um pronome relativo. Então, no exemplo aqui na tela, os alunos que fizeram a prova foram aprovados. Então, está presente aqui uma oração subordinada adjetiva explicativa. Bem aqui, ó. Que fizeram a prova, separada por vírgula. Separar nas datas o nome do local. Rio de Janeiro, vírgula. Então, quando se coloca essa data, né, lá no início, no final de uma frase, na carta, hoje quase ninguém escreve carta, mas ofício, e-mail, né, memorando nas repartições públicas aí no trabalho, ainda escrevemos a data, né? Alisson, vou só te pedir, né, se você não quiser falar alguma coisa, só para você desativar o seu microfone aí, né, que está chegando o ruído. E aí, 12 de maio, né, o dia do meu aniversário, 12 de maio, e aí você separa aqui com vírgula
separando nas datas o nome do local. Então, São Gonçalo, vírgula, hoje, 13 de agosto de 2021. Letra M. Separar as orações reduzidas quando iniciarem uma frase. As orações subordinadas reduzidas, elas podem ser de 3 tipos, correto? 3 tipos que podem ser as orações reduzidas. Elas podem ser orações reduzidas de infinitivo, de gerúndio e de particípio. São 3 tipos que as orações subordinadas elas podem ser reduzidas. Reduzidas de infinitivo, de gerúndio e de particípio. Quando que elas são de infinitivo? Quando elas terminam em R, né? Estar, cantar, falar. Quando que elas são de particípio? Terminado com A do ido. E quando que elas são de gerúndio? Terminado em NDO. Falando, cantando, escrevendo, pulando, ensinando. Então, separar as orações reduzidas quando iniciarem uma frase. Dadas as explicações, vírgula, todos desculparam. Ao analisar o inquérito, vírgula, concluiu-se que ele é culpado. Isso aqui também é a oração subordinada anteposta da oração principal, né? Então, é a mesma situação, só que além ainda acumula que elas são orações subordinadas. Nossa, daí eu não entendi muito não, professor. Separar as orações reduzidas quando iniciarem em uma frase. É a mesma regra da outra. O que acontece? Em regra, a oração subordinada, ela fica no final da frase. Aqui, ó, dadas as explicações, a oração que é subordinada, ela está anteposta à oração principal. Ó, essa aqui é a oração principal. E esta daqui é a oração subordinada. E ela está, ó, iniciando uma frase. Então, quando você coloca a oração subordinada antes da oração principal, você tem que separar por vírgula. E por que que ela é chamada de reduzida? Aí eu fiz uma pequena revisão aqui com você. Ela é reduzida porque as orações subordinadas reduzidas elas podem ser reduzidas de infinitivo, de gerúndio e de particípio. E aqui, dadas, isso aqui é reduzida de particípio, correto? Dadas as explicações, todos desculparam. O que é isso aqui? Isso aqui é uma oração subordinada adverbial causal. Ou seja, essa aqui, só que ela é causal reduzida de particípio. Então, vamos falar o nome completo da criança? Oração subordinada adverbial causal reduzida de particípio. Dadas as explicações, todos os desculparam. Então, você tem aqui, primeiro momento, as pessoas, né, deram as explicações e depois a consequência disso, todos o desculparam. Vamos analisar aqui a frase de baixo. Ao analisar o inquérito, concluiu-se que ele é culpado. Também tem a presença da vírgula. Só que neste caso aqui, nós já temos uma oração subordinada adverbial temporal. O que é isso? Quando? Quando que concluiu-se que ele é culpado? Ao analisar o inquérito. Então, uma oração subordinada adverbial temporal. Só que neste caso aqui, ó, ela é reduzida de infinitivo porque está terminado em R. Beleza? Beleza. Vamos lá, vamos seguir aqui. Uso de ponto e vírgula. Deve ser utilizado para separar os itens de uma enumeração. Pelé, jogador do Santos, foi vendido, jogador do Santos ali, né, o aposto, foi vendido para um time dos Estados Unidos. Ponto e vírgula. Edmundo, do Vasco, para a Itália. Então, separar os itens de uma enumeração. Então, primeiro falou do Pelé, que foi vendido para o time dos Estados Unidos, e depois o Edmundo, do Vasco. E aí o vírgula ali também dando a ideia do verbo elíptico, né? Que se o Pelé foi vendido para um time dos Estados Unidos, o Edmundo foi vendido para um time da Itália. Letra B. Separar as orações coordenadas assindéticas ou sindéticas. Adversativas e conclusivas. Normalmente aparecem em frases em que já tem aparecido a vírgula. Comprei abacate. Aí tá uma vírgula aí, ó. Pera e banana.
seja, eu comprei abacate, pera e banana. Aí depois vem ponto e vírgula. No entanto, não comprei nenhum legume. Então, o que é isso, no entanto? Né? É a mesma ideia do porém. Né? Então, uma oração coordenada sindética adversativa. Falei, falei, falei. Aqui você já tem a presença das orações coordenadas assindéticas. Né? E ele ficou calado. Aí vem o ponto e vírgula aqui. Ó. Logo, ele compreendeu tudo. Então, essa presença do ponto e vírgula aqui é o que Esse logo é da conclusiva, né? Sim, logo é da conclusiva. Falei, 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 e ele ficou calado logo, ele compreendeu tudo, né? Porque quando a gente explica alguma coisa e a pessoa fica calada, fica a ideia, né, de que a pessoa entendeu o que você falou. Beleza? Vamos prosseguir. Uso do ponto. Deve ser utilizado para indicar o fim de uma frase. Então, em regra, no final de uma frase, utilizar o ponto. O que eu estimulo, não é, Alisson? Tanto você quanto quem está assistindo o vídeo aí, a aluna Carla, também assistindo ao vídeo, tem um hábito, né, de escrever no WhatsApp. Esse negócio de ficar só gravando áudio, isso faz mal à saúde dos seus neurônios. Né? Então, escreva. É fato também, eu já li um artigo falando sobre isso, que quando você escreve, na verdade, toda pessoa, quando ela está escrevendo, ela está fazendo desenhos. E a pessoa que faz desenhos está estimulando a criatividade. Então, eu estimulo, né, sempre que possível, escrever no WhatsApp, usar a pontuação, usar a vírgula, usar os acentos. É bom isso para a sua mente, para o seu raciocínio, para a sua vida cultural também. Quando você for fazer um concurso, você pode ser uma pessoa que não está mais utilizando, né, a língua portuguesa. Existe um termo que fala sobre o analfabeto funcional, né? O analfabeto é aquele que não sabe ler, e o analfabeto funcional, ou seja, é a pessoa que sabe ler, mas que não lê, ou a pessoa que sabe escrever, mas não escreve. Então, hoje, infelizmente, com o advento da tecnologia e com muitos recursos, as pessoas estão utilizando os recursos para facilitar a vida, mas estão emborrecendo, né? Estão perdendo esse conhecimento que já haviam adquirido. Então, uso do ponto. Deve ser utilizado para indicar o fim de uma frase. Conquistei o mundo com meu esforço. E aí o ponto final é. E aí o bizu é que o ponto ele tem que vir colado com a última palavra, correto? Você não pode, você está digitando no computador, no celular, aí você deixar um espaço e depois o ponto. Não. Terminou a palavra, um exemplo aqui, é o uso do ponto. Terminou a palavra, o ponto já está imediatamente ali ao lado dele. O ponto também ele pode marcar uma abreviação, correto? Vossa Excelência, ou eu poderia escrever aqui, não é? Senhor, porque o Bolsonaro liberou aí, né? Falou para parar com esse negócio de Vossa Excelência. Ficavam aqueles ministros lá no STF, aquela pouca vergonha. Vossa Excelência está equivocado. Agora não tem mais Vossa Excelência, agora o senhor está equivocado. Então, marca tanto a abreviação, o ponto final, como também aí o final das frases. Uso de dois pontos. Os dois pontos devem ser utilizados para indicar a introdução de uma fala. Descartes disse. Aí a presença dos dois pontos. Penso, logo existo. Então, você tem aqui a presença dos dois pontos e depois da citação, também utilizando aqui a presença das aspas, né? É a frase de alguém, né? A gente não pode se apoderar do pensamento de outra pessoa. Então, Descartes disse, dois pontos, penso, logo existe. Quando você faz uma citação ou você retira um trecho de uma frase, de um livro, de algum outro lugar, então depois dos dois pontos você deve utilizar a letra maiúscula. Mas, se não for uma citação ou um trecho retirado de outro lugar, depois dos dois pontos é a letra minúscula. Introduzir um aposto ou uma oração subordinada substantiva positiva. Então, comprei frutas.
dois pontos. Laranja, maçã, pera e manga. A presença dos dois pontos aqui, ele está introduzindo um aposto. Só disse algumas palavras, dois pontos, que não voltes mais. Letra C. Introduzir um exemplo ou uma observação. Exemplo, dois pontos. Fluminense é o melhor time do Rio de Janeiro. Tá na Libertadores aí. Se conseguir passar do Barcelona, vai enfrentar o Flamengo. E aí vamos ver quais serão as próximas páginas aí dessa história da Libertadores. Observação, dois pontos. Alguma dúvida aí, Alisson? Algum comentário? Não. Beleza. Aquele bizu, né, Alisson? São muitas informações. Eu vou mandar esse PDF para você. Você também que está assistindo esse vídeo na internet aí, se tiver interesse nesse PDF, nesse material, deixa uma mensagem aí no canal do YouTube, neste vídeo, coloca seu e-mail ou seu WhatsApp e o DDD, né, sua localidade, eu mando esse PDF para você. Vamos lá. Uso de exclamação. O ponto de exclamação deve ser utilizado para indicar surpresa, espanto, dor, alegria e ordem. Que espetáculo! Vá agora. Então, essa é o uso da exclamação, né? Uma afirmação, como diz ali, né? Uma surpresa, um espanto, dor, alegria, ordem. Então, que espetáculo! Vá agora. Uso da interrogação. O que é interrogação? É a pergunta, não é? Então, o ponto de interrogação deve ser utilizado para indicar uma interrogativa direta. Por que ele não veio? Ponto de interrogação. Quando Priscila falará contigo? Ponto de interrogação. E a mesma regra. O ponto, ele deve estar imediatamente colado com a palavra. Você não pode dar uma distância e depois colocar o ponto de interrogação. Se você estiver escrevendo no Word, né, o Word vai botar lá a marquinha, ó, tá errado, tem alguma coisa errada aí. Mas você que está estudando português comigo, você não precisa desse auxílio do Word, porque você sabe que quando você coloca um ponto final, um ponto de interrogação, de exclamação, ele deve ficar imediatamente ao lado da palavra. Vamos seguir aqui. Uso das reticências. O que são essas reticências? São esses três pontos, né? As reticências devem ser utilizadas para indicar uma interrupção de um pensamento. Ele não veio porque... Sabe aquelas coisas assim? Às vezes você está conversando assim, mas você não pode falar, né? O fulano foi no banheiro. Aí, fazer o quê? Ele foi no banheiro, né? Uma vez eu paguei um mico, gente. Eu sou meio nerd, né? E aí, às vezes eu entendo certas coisas difíceis, mas certas coisas fáceis eu pago mico e não entendo, não. Aí um colega falou, fulano foi lá passar um fax. E aí eu achei que ele ia passar um fax. Na época eu passava fax, ainda não era. O cara ia lá no banheiro e eu achando que o cara ia passar um fax mesmo. Então, tem certas coisas que não convém falar. Então você deixa aqueles três pontos assim, né? Por exemplo, você está na presença de um filho de uma pessoa que foi presa, né? A pessoa, e por que foi presa? Fulano, ele está lá. Ele não vai falar, no que vai constranger aquela criança, trazer uma vergonha, falar um ponto negativo, né, daquele pai, que talvez cometeu um erro na vida ali e tal. Então você deixa aqueles pontos, uma interrupção de um pensamento. E uma coisa você não fala, né, que uma pessoa está gorda, que a pessoa é feia, né? Então às vezes você dá aquele, você acha aquela pessoa bonita e você. Indicar uma ideia de continuidade. Talvez os filhos dos filhos, três pontos, dos nossos filhos tenham um mundo melhor. Então, a ideia aqui é falar assim, talvez os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Então, essa reticências aí é dar uma ideia de que iriam vir muitas palavras neste intervalo. Fazendo besteira aqui, derramei água aqui na minha mesa. Então, vamos lá.
Então, você pode utilizar reticências para isso, né? Dando uma ideia de continuidade. Se você aí, Alisson, quem faz informática, normalmente estuda logaritmo, né? Estuda muitos números, e aí na matemática tem a dízima periódica, né? Então, quando você encontra uma dízima periódica, também você coloca os 3 pontos ali, porque é aquele 17, 17, 17, 17, 13, 13, 13, 13, 13. Então, você tem que colocar os 3 pontos ali, que dá a ideia de que aquele número vai se repetir de maneira contínua. Eu não vou falar de maneira infinita, né? Porque eu não tenho esse conhecimento matemático, eu não estou lembrando agora. E aí, como eu estou ao vivo aí gravando vídeo, não posso pagar mico. Mas vocês lembraram das questões aí de matemática. A dízima periódica. Dízima periódica não, na repetição. Então, vamos lá. Pode também indicar uma ideia de ironia. Olha só, os traficantes são certamente cidadãos muito honestos, né? Então, as reticências ali, dando a ideia de ironia, né? E o que é uma ironia? É um pensamento oposto, né? Você fala assim, fulano é bonita, e é bonita não, isso quer dizer que ela é feia, né? Então, aquele político acharam 50 milhões no apartamento dele, mas ele é um cabra honesto, cabra bom, né? E aí você deixa esses 3 pontos aí, aquela pensamento irônico. Uso das aspas, de aspas, deve ser utilizada para indicar uma citação. Então, o grandioso, né? Didi, Renato Aragão, jogo é jogo, né? E treino é treino. Então, está citando a frase de alguém. Olha aqui ó, a presença das aspas. Indicar neologismo. O que é neologismo? Neo, novo, logismo vem de logos, né? Palavra, pensamento. Então, palavras que você inventa, né? Que a pessoa inventa. Como, por exemplo, a palavra imexível. E aí você pode usar, também deve usar as aspas, quando você utilizar na sua língua pátria, que é o português, você passar a fazer o uso de uma língua estrangeira, que é a palavra outdoor, né? Out, fora, door, porta, né? Outdoor são os letreiros, né? Então, você está fazendo... Os políticos gastam uma fortuna com outdoor. Então, uma palavra estrangeira você coloca entre aspas. Magri disse que a economia é imexível. Então, imexível é um neologismo. Então, está separado entre aspas. E aqui, bicho, foi sensacional. Então, uma gíria, né? Uma expressão. E aí, colocado aqui entre aspas. Colocado aspas. E como é uma citação de alguém, também está iniciando aqui com um travessão. Citar obras artísticas ou científicas. Li Dom Casmurro. Então, é uma obra, né, artística, literária, destacada aqui com as aspas. Vamos seguir. Próximo slide. Uso de parênteses. Os parênteses devem ser utilizados para acrescentar ao texto comentários ou explicações acessórias. Por exemplo, Ayrton Senna. O que é isso aqui? Deixa eu ver se eu não vou fazer errado, né? Quando nasce é uma estrela e quando falece é uma cruz, né? Então, Ayrton Senna nasceu em 1960 e faleceu em 1994, né? Infelizmente, nosso ídolo, nosso grande piloto, morreu aos 34 anos de idade. Foi o maior ídolo do automobilismo. Então, é para acrescentar uma explicação, um comentário. Então, Ayrton Senna, né, que nasceu em 1960 e morreu em 1994, foi o maior ídolo do automobilismo nacional. As imagens tácitas, e aí aqui, entre parênteses, né, implícitas, né, uma redundância, né, uma palavra similar, às vezes são mais bonitas, ou seja, as imagens implícitas ou tácitas, às vezes são mais bonitas. É importante você saber, Alisson, Carla, ou quem está assistindo o vídeo, que o entre parênteses também ele pode vir agregada a ideia do ou seja, as imagens tácitas ou implícitas às vezes são mais bonitas. Alguma dúvida aí, Alisson? Não. Beleza. Uso de travessão. O travessão deve ser utilizado para ligar palavras que formam uma cadeia na frase.
a estrada Rio-São Paulo, né? Ou seja, essa conexão, né, de ideia, não está muito bem cuidada. Indica a mudança de interlocutor nos diálogos, ou seja, Bianca falou, né? A Bianca disse, eu estou doente. Aí depois travessão na linha de baixo e Pedro respondeu, vá ao médico. Então, essa utilização aqui do travessão é para mudança de interlocutor, né? Mudança no diálogo. O que é diálogo, né? Duas pessoas falando. Então, Ricardo está falando, presença do travessão, Ricardo, vírgula. Ricardo, vírgula, por que você faltou? Não, aqui é uma pessoa, né, perguntando, Ricardo, por que você faltou? E aí ele respondeu, Pedro, faltei porque não estava bem. Então, Professor, gente, não só terminar aqui a explicação, vou deixar você falar. É o Pedro que está falando aqui no primeiro momento, né? Botou tradução, Ricardo, ao vocativo. Por que você faltou? Interrogação aqui. Ó. E aí o Ricardo responde, Pedro, faltei porque não estava bem. Diz aí, Alisson. essa aí que eu não entendi. Palavras que formam uma cadeia, é essa ideia aqui, ó, a estrada Rio-São Paulo, ou eu poderia falar assim, ó, o eixo, a linha vermelha liga a Ilha do Governador a Nova Iguaçu, entendeu? Então, assim, Ilha do Governador, Nova Iguaçu, então uma cadeia de ideia. Uma cadeia é como se fosse assim um emaranhado de coisas, né, amarradas, ligadas. Então, Fazem. a Sim, estrada entendi. Rio-São Paulo, a linha vermelha que liga a Ilha do Governador, Ponte Rio-Niterói. isso, Ponte Rio-Niterói, isso que Entendi. forma uma cadeia, beleza? Por exemplo, lá nos Estados Unidos existe a megalópole, que é de Nova York. E não, eu estou ao vivo aqui, eu não posso pagar mico, não. Agora eu não lembro se é Boston ou esqueci o outro estado, então posso pagar mico, não. Já pagando, né? Mas lá nos Estados Unidos tem uma megalópole, como aqui no Brasil também, né? É chamado de megalópole. O que é megalópole? É uma grande metrópole. Então se chama megalópole. E que megalópole é essa que existe aqui no Brasil? É a megalópole Rio-São Paulo. É uma região muito densa, muito habitada, de muitas cidades, muitas casas. Então, esse eixo, né, Rio-São Paulo, é uma fonte de muitos recursos ou da produção do PIB, né, do Produto Interno Bruto Brasileiro. Vamos seguir aqui. Acrescentar ideia de explicação ao texto, a utilização de travessão, né? O candidato que estuda passa. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva. Quero ver aí, Alisson. Ela é adjetiva restritiva ou explicativa? Explicativa. Muito bom, garoto. Estou vendo que você estudou com o professor Cláudio. Isso aí. Então, ela pode ser separada tanto com vírgula, né, como por travessões ou entre aspas, ou entre parênteses. Então, o candidato que estuda, ou seja, é qualquer candidato que passa? Não, é o candidato que estuda. Ronaldo Gaúcho, melhor atleta de 2004 e 2005, é o expoente da seleção brasileira de 2006. Vamos prosseguir aqui. Atenção, os parênteses, os travessões e as vírgulas podem ser utilizados para acrescentar o valor de explicação ao período indistintamente. É aquilo que eu estou falando, não é? Um aposto, né? O aposto ele pode ser aqui, ó, separado por travessão, pode ser separado entre parênteses e também pode ser separado por vírgulas. E a ideia é a mesma, a ideia não muda. Lula, um ex-operário, Lula, um ex-operário, e Lula, um ex-operário, chegou à presidência. Então, nas três fases está escrita a mesma coisa, e a mesma ideia e o mesmo sentido. Só a diferença é que o recurso que utilizou foi diferente.
aqui utilizou travessão, aqui utilizou entre parênteses e aqui utilizou a vírgula. Beleza? Vamos prosseguir. Pronto, já chegou nos exercícios. Eu vou desligar a gravação aqui, Carla, mas quando você receber o PDF aí, você vai ter acesso aos exercícios, porque o exercício eu vou ter que dar um tempo para o Alisson responder, e aí não é bacana gravando ficar com esse tempo. Tá bom? Valeu, curta o vídeo aí, marque o sininho, deixe um comentário e se inscreva no meu canal. Grande abraço.